Olá pessoal, gostaria de trazer para vocês um assunto muito importante que a gente deve tratar agora na nossa atualidade. É um assunto que esse mês, o setembro, trago através do Setembro Amarelo, que é a relação do sujeito com o suicídio, mas é um tema que a gente sabe que não deveria ser abordado somente nessas datas específicas. A gente precisa aproveitar o gancho de todas essas situações para poder falar desses assuntos. Um assunto que eu gostaria de falar hoje com vocês, que é muito importante na atualidade, é uma coisa que arrasa milhares de pessoas, milhares de vidas, famílias, que é a relação da dependência química e o suicídio. A gente sabe o quanto que é importante, cada uma das duas temáticas já por si só traz uma complexidade muito grande para a gente poder abordar, falar, dialogar, mas hoje em específico a gente faria essa união da relação do suicídio na dependência química. A gente sabe que hoje, na nossa atualidade, o suicídio tem números assim alardantes e a gente sabe que esses números muitas vezes não cabem totalmente à realidade. Por que eu digo que não cabem totalmente à realidade? Porque muitos dos casos de suicídio, também por outras vias, não só na dependência química, eles não são catalogados. Muitas vezes aquelas pessoas que tentam cometer esse ato, muitas vezes esses atos não são, de certa forma, catalogados, não são registrados, muitas vezes até mesmo pelos meios legais, vamos dizer, até mesmo pela polícia ou até mesmo pelos hospitais. Então esse número é extremamente alto. Hoje a gente teria aí algo aproximadamente por volta de 1 milhão de pessoas que se suicidam todos os anos. E dentre esse número, eles têm assim algumas estatísticas que entre 4 e 7% desses quase 1 milhão de suicídios por ano, de que 4 a 7% seriam provenientes de pessoas com alguma comorbidade na dependência química. Por que eu falo alguma comorbidade? Porque existem várias outras comorbidades, como a depressão, alguns transtornos mentais, esquizofrenia, e por aí vai uma gama de outros transtornos que estão associados também nessa relação com o suicídio. Mas a gente gostaria de falar desse número específico, desses 4 a 7% que se suicidam de fato todos os anos através da dependência química, o alcoolismo, o uso excessivo das drogas, e a gente sabe que desse número ainda, dos 7 aos 14%, esse número ainda é bem maior, né? A gente sabe que mais ou menos 40% desse público da dependência química são pessoas que já tentaram alguma espécie de suicídio. Ao longo de vários anos, quase 14 anos, eu acompanho já várias e várias situações relacionadas à dependência química e já trabalhei também institucionalmente por mais de 7 anos consecutivos com esse público em específico, os dependentes químicos. E nesse longo período, eu acompanhei mais de 600 casos e a gente, claro, percebe como que essa relação com o suicídio, essa tendência ao suicídio é extremamente grande. Então esse é o assunto que a gente gostaria de falar um pouquinho aqui hoje. É lógico que a gente vai abordar também pela via da psicanálise, a gente sabe como que o suicídio, as dores, as angústias, o sofrimento do ser humano se derivam de pequenos traumas, né? E tem uma concepção na psicanálise, de um psicanalista chamado Winnicott, que ele traz uma concepção magnífica. Ele diz que o trauma é tudo aquilo que o sujeito não tem uma defesa pré-determinada. E a gente sabe que ao longo da nossa constituição a gente vai se deparando com inúmeras situações pelas quais nós não temos uma defesa pré-determinada. Isso quer dizer que somos despreparados? Não, isso não quer dizer que somos despreparados. Somos sujeitos constitutivos, a gente vai se constituindo de acordo com cada uma das experiências que a gente vai vivenciando ao longo da nossa trajetória. E claramente, ao longo dessa trajetória, a gente vai se encontrar e se deparar com inúmeras situações das quais nós não temos respostas egóicas preparadas, prontas para responder aquilo. Então, vamos dizer, esse cenário inédito, essa situação inédita nos invade. Nós não temos muitas vezes
preparo, nós não estamos preparados para lidar com essa situação, isso acaba gerando um trauma. Cada sujeito, de maneira singular, vai se relacionar com o seu trauma de maneira diferente. Assim como um dia a gente está com uma leve dor de cabeça e busca um analgésico para interromper essa dor e esse analgésico funciona, na próxima vez que temos uma dor de cabeça, automaticamente recorremos ao mesmo analgésico. Qual é a alusão que a gente gostaria de fazer com isso? Imagina para uma pessoa que sofre, que tem uma dor, que tem uma dificuldade, uma angústia e que não tem um preparo egóico suficiente para isso. Ela encontra então na sua relação com algum objeto, nesse caso a droga, uma satisfação. Agora, quer dizer, satisfação quer dizer uma alegria, quer dizer uma interrupção do sofrimento? Não, essa satisfação quer dizer uma diminuição da dor que aquele sujeito sente naquele momento. E para isso, diante da angústia, já é suficiente. Toda vez que o ser humano se depara com alguma coisa, alguma ferramenta, algum objeto ou alguma substância que é capaz de aplacar a dor dele, essa substância se torna, então, um referencial, ela é funcional. Então, todas as vezes que o sujeito experimenta uma angústia semelhante ou parecida, ele automaticamente tem no seu psiquismo gravado uma espécie de registro, uma espécie de solução e acaba recorrendo mais uma vez para essa substância como uma forma de tentativa de aliviar aquele sintoma, aquela dor, aquela angústia que ela existe. E no caso da dependência química, a gente sabe que isso se torna-se progressivo. A gente não vai acompanhar pessoas que iniciaram fumando 10 cigarros de maconha por dia e terminaram fumando um. A gente encontra a lógica ao contrário, é gradativa mesmo. O sujeito começa fumando um cigarrinho de maconha e automaticamente vai aumentando a dose. Por que ele também vai aumentando a dose? Porque o organismo vai criando resistência sobre aquela substância, então é necessário cada vez mais uma dosagem maior e como a angústia do sujeito também vai aumentando de acordo com a sua historicidade, ele vai precisando de cada vez uma ferramenta mais forte para poder aliviar as suas angústias. E aí que a droga entra podendo fazer essa espécie de diminuição da dor do sujeito, lançando esse sujeito cada vez mais nesse ciclo, né? Cada vez mais gradativo, cada vez mais preocupante e que vai vinculando cada vez mais o sujeito a esse seu sofrimento. Então é extremamente importante a gente sempre lembrar que todas essas pessoas que passam pela tentativa de suicídio são pessoas que sofrem por algum motivo. Talvez seja algo que para você, para mim, não seja uma dor suficiente para que extermine a vida, mas para aquele sujeito que faz isso, que pratica isso, de certa forma, esse sofrimento tem um lugar muito grande. Então, causa para ele, geralmente e realmente, um sofrimento tão grande que ele acaba buscando todas essas ferramentas para tentar diminuir a sua dor. E o que é mais importante a gente lembrar, não só no caso da dependência química, mas nessa relação da dependência química e o suicídio, é que esse sujeito que sofre muito, vai se vincular, vai se comprometer cada vez mais com aquele objeto que traz para ele alguma espécie de satisfação. Então é extremamente importante a gente lembrar que são pessoas que carregam na sua história traumas, dores e diversas dificuldades que precisam ser ouvidas e ouvidas da maneira correta. Ao longo desses anos, quantas e quantas pessoas eu pude acompanhar, eu pude atender, eu pude, junto com elas, desenvolver uma outra forma de viver completamente diferente. E a gente sabe o poder que a escuta tem nesses casos. Saber escutar esses sujeitos e escutá-los da maneira correta é extremamente importante para o bom desenvolvimento desses casos. Então, a gente sabe que hoje aproximadamente 3%, o suicídio seria a terceira causa de morte entre os jovens, né? Ela vai perder apenas para os acidentes de trânsito e para os homicídios, são os dados da Associação Psiquiátrica Brasileira, eles que trazem esses dados,
E mais ou menos 6% da população brasileira hoje recorre ao suicídio como uma tentativa de solução dos seus problemas. É interessante a gente lembrar que a desesperança sempre está correlacionada a esses casos, tanto a dependência química quanto no suicídio, e quanto que essas pessoas que passam por essas situações não conseguem encontrar ou enxergar mais nas suas vidas uma outra forma, uma outra solução para essa dor, para essa angústia ou para essa falta de enquadramento que muitas vezes o sujeito tem diante da sociedade. Então, é extremamente importante a gente acompanhar, saber ouvir esses casos de maneira correta, né? Então a gente sabe que tanto no suicídio quanto na dependência química existe ali um sujeito que sofre como se tivesse um invólucro em torno dele que gerasse bastante sofrimento. Então, saber acompanhar e conduzir esses casos são extremamente importantes. A gente sabe que hoje aproximadamente 97% desse público são pessoas que são portadoras de algum transtorno mental. E cada transtorno mental, então, precisa ser tratado, precisa ser ouvido da maneira correta para que não haja, durante o acompanhamento com esses casos, erros. Existe uma frase de um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, é um certo aforismo, muito breve, mas muito óbvio, onde ele diz: o afeto afeta. E como afeta? Hoje, a maioria das pessoas que sofrem subjetivamente, a gente sabe que elas sofrem afetivamente de várias e várias coisas. Então, o afeto ele tem esse poder não só de promover o sujeito diante de alguma coisa, na sua relação de amor e de ódio, mas também de destituir, de gerar sofrimento, de não gerar mais vida diante daquilo que o sujeito passa e ultrapassa na sua vida. Por isso que a maioria desses casos, a desesperança sempre está acompanhada. São pessoas que, como eu já disse, volto a frisar mais uma vez, porque é muito importante, são pessoas que diante da sua realidade subjetiva, sua realidade singular, não conseguem encontrar ferramentas para poder sair desse estado que se encontram, né? Tudo isso, é lógico, não acontece da dia para a noite, isso vem ao longo da constituição do sujeito, desde a sua infância, das suas vinculações familiares, das reações que ele vai tendo ao longo da sua vida com cada uma das pessoas que ele encontra nesse caminho. Então, estudar e entender as relações que esse sujeito fez ao longo da sua vida também é extremamente importante, para que ele possa encontrar também em outras pessoas, em outros vínculos, forças suficientes para poder sair desse estado. E a gente sabe que o sofrimento, ele sempre quer dizer alguma coisa. O sofrimento ele não é em vão na vida de ninguém. Cada vez que uma pessoa tem um sintoma, uma dificuldade, uma dor, essa dificuldade, esse sintoma quer dizer alguma coisa. Então a gente precisa estar atento para poder entender cada um desses casos. No caso da família que tem alguma situação assim com os seus, então precisa saber indicar para um profissional adequado para que ele possa trabalhar todas essas situações, essas questões para o bom desenvolvimento do sujeito. A gente sabe que essas pessoas também têm sempre uma tendência de se sentirem abandonados e incompreendidos, por isso a ajuda profissional se torna extremamente importante. Em alguns casos, é realmente necessário até a inclusão do sujeito numa comunidade terapêutica, numa clínica, para uma desintoxicação, ou para ele, ao longo desse tempo de tratamento, poder ir encontrando outras ferramentas que façam edificar a sua vida. Não só edificar de forma secundária, mas edificar também de forma primária. O sujeito precisa compreender também os seus traumas, os seus sintomas, as suas dores, as suas angústias, para poder fazendo esse trabalho de reelaboração de todas as suas dores, né? Então é extremamente importante a gente indicar todas essas pessoas para um tratamento realmente adequado. Como fazer? A gente precisa encontrar ferramentas. A gente sempre vai precisar
se reinventar diante dessas situações, visto que muitas vezes, tanto o público suicida quanto o público da dependência química, muitas vezes eles não querem assumir a realidade daquilo que passa, não querem assumir a sua dor, a sua angústia, a sua tendência suicida como tal, ou, pelo outro lado, os dependentes químicos nunca querem assumir qual é o comprometimento deles realmente com o vício, né? Qual é esse estágio e a instabilidade que eles se encontram diante da vida. Então, se reinventar nesse momento é super importante, indicar eles para profissionais que realmente sejam capacitados e produzir essa fala, esse diálogo diferenciado para ser capaz, de fato, de ajudar esses sujeitos a encontrar uma nova forma de se refazer. Existe uma outra frase desse mesmo psicanalista, Jacques Lacan, que ele diz que o verdadeiro núcleo traumático é a relação do sujeito com a língua. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente é, de fato, incapaz de expressar todos aqueles sentimentos que deveríamos expressar de maneira saudável, né? Mas essa é a nossa relação traumática. Muitas vezes somos incapazes de produzir, de dizer, de fato, aquilo que desejamos, aquilo que deveríamos dizer, e isso causa sempre essa relação do sujeito com o trauma. E a gente sabe que o simples fato de o sujeito ser encaminhado por uma terapia, por exemplo, pode ser já um grande apoio para que ele comece a expressar realmente, de fato, os seus sentimentos como eles são. Isso vai ajudar ele a entender quem ele é, qual é a sua relação e o seu vínculo com os outros e qual é as suas relações vinculares doentias que ele cria realmente em seu meio. Então é extremamente importante a gente poder falar sobre esse tema, a relação do suicídio com a dependência química, que a gente sabe que são cada vez mais frequentes, são maiores esses números. Então não podemos menosprezar, também não podemos ignorar essa realidade ou simplesmente dizer o sujeito está brincando, ele não quer, ele quer chamar atenção. Não, muitas vezes algumas dessas pessoas com as tendências suicidas chegam de fato ao suicídio como tal e não podemos tratar simplesmente como quer chamar atenção, não se preocupa. Não, a gente precisa se preocupar, a gente precisa indicar essas pessoas para um tratamento adequado. E os dependentes químicos, a mesma coisa. Quantas e quantas famílias muitas vezes têm dificuldade de assumir junto com o dependente químico a sua situação como tal, como um dependente, uma pessoa que está desestabilizada, que está com dificuldade diante da sociedade. Então, oferecer para essas pessoas o local de escuta correto é extremamente importante. Eu espero poder ter contribuído com vocês sobre essa temática. É lógico que os temas são muito maiores e mais extensos que isso, me coloco à disposição também para qualquer esclarecimento. Vai ficar aqui abaixo do vídeo um link, tem lá as minhas redes sociais, tem os meus contatos e qualquer situação que eu puder contribuir de alguma maneira, eu me coloco à disposição. Tchau, tchau!